Doutora Rose Cabral, e estamos falando aí hoje, conversando com dois homens de Deus, entendendo por que pastor se deprime. Pode isso, pastor se deprimir? Por que os pastores se deprimem? Falamos já aí um pouco sobre decepção, e o pastor Davi deixou uma deixa, eu vou aproveitar agora, a respeito da dor emocional. E a dor emocional é algo que se percebe e que está relatado a respeito dos homens de Deus que sofreram abalos emocionais. Então, muita gente diz que, ou pensa que o pastor é super-homem, que a pastora tem que ser aquela mulher sábia, e esquece que por detrás do cargo, por detrás da autoridade espiritual, tem uma pessoa que tem as suas fraquezas e que também precisa se desenvolver, que precisa estar com o amor em alta e nem sempre recebe o amor na mesma medida. Então, nós podemos ver na Bíblia, por exemplo, Jacó, quando recebe a notícia da suposta morte de José, ele rasga as suas vestes, e a Bíblia diz que ele passou muitos dias abatido, choroso. Moisés também, ele chega para Deus em um tempo ali do seu ministério, e ele pede ao Senhor que o leve, porque ele não tem condições de guiar aquele povo. E Deus, na sua infinita misericórdia, levanta lá 70 anciãos para ajudá-lo. O pastor Davi citou aí o profeta Elias, que realmente, diante da ameaça de morte, da perseguição de Jezabel, ele se esconde na caverna, a solidão do profeta Jeremias, porque ele sozinho foi levantado para profetizar contra toda uma nação. E se exigiu muito das emoções do profeta Elias, e a gente vê, querido, o quanto, muitas vezes, Deus nos dá aí uma missão, né? E nós temos que nos preparar emocionalmente para essa missão. E o pastor Isaías estava falando aí de equilíbrio emocional, de sabedoria emocional, inteligência emocional, e a gente pode partir do princípio, pastor Isaías, de que na hora da dor, na hora do baque, na hora desses conflitos ou dessas questões, é importante que as emoções estejam tratadas, não é isso? Com certeza. É como se você não tiver preparado com seus músculos fortes, né? Você não consegue levantar ou, de repente, sustentar um tipo de peso, e emocionalmente não é diferente. Se você não estiver preparado para aquilo que pode acontecer, por isso que Jesus ele vai prevenir dizendo, no mundo tereis aflições. As aflições vão fazer parte do ministério, né? Não tem como a gente fugir disso. E aí, quando você está ciente, quando você entende, né, o que Jesus quis dizer, você se prepara para essas aflições que virão. E aí, como eu falei, com o preparo, você consegue trabalhar isso de uma forma muito mais equilibrada. Porque eu me relaciono entendendo a minha missão, meu propósito, o que Jesus, na verdade, qual é a promessa que ele tem, porque muita gente acha, eu até vejo as pessoas se expressarem às vezes, né, como se o que Jesus prometeu para a gente que está servindo a ele, ou que estamos no ministério, são glória, fama, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, mas a promessa de Jesus, na verdade, é assim, ó, eu vou com você até o final, estarei convosco. Então, a promessa de Jesus é essa. Ele vai estar com a gente, e isso é fato, em todos os momentos. E, na verdade, se você já tem esse pensamento, esse entendimento, você já está muito respaldado, porque você tem a presença do Senhor com você o tempo todo. Mas você não cria expectativa de coisas externas. Elas podem vir, porque a Bíblia diz que se quiseres me ouvires, comereis o melhor da terra. Né? Mas o melhor da terra também tem uma ampla consideração a se fazer a respeito desse versículo, né? Porque o que pode ser bom para mim pode também não ser bom para você. Então, na verdade, é aquilo que o pastor falou, o conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Foi falado aí sobre a questão do seminário. Né? O seminário deveria ser um lugar para preparar essa pessoa para o ministério.
mas a gente sabe que, na verdade, é um preparo como a gente vai para a escola. Você vai para a escola, você aprende matemática, português, mas lá não se ensina a lidar com os problemas da vida. Está aí uma sugestão para as escolas de seminário. Inclua na matéria o coaching, incluam na matéria a programação neurolinguística, seria muito produtivo, né? Seria muito perspicaz para todos, porque essa ciência ela pode te ajudar, né, a fazer, tirar como é que eu posso dizer, essa falta que eu entendo que tenha. Embora se faz algumas matérias que vão te dar ali um entendimento, mas não é algo aprofundado para trazer para a prática. E aí que eu acho que os pastores, que os líderes se perdem um pouco, né? Porque entre o conhecimento e a prática tem uma lacuna. Então a gente precisa estar dando uma olhada para isso com mais carinho e não se fechando só nas questões bíblicas, não se fechando só nas matérias de seminário, mas se abrindo para conhecer aquilo que pode ajudar você a entender o material que você trabalha, que é ser humano. Pastor precisa entender de gente. Se você não entende de gente, você não vai conseguir ter um ministério que realmente seja abençoado. Porque a noção que as pessoas têm de ministério abençoado é igreja grande e um pastor de renome. É outro motivo para a frustração. Então, quando a gente entende que um grande pastor é aquele que entendeu a sua missão e propósito, e a gente entende que uma grande igreja é uma igreja que, se for tirada do bairro, ela vai fazer falta, independente do tamanho do templo, aí a gente entende qual é a verdadeira missão, qual é o verdadeiro propósito e o nosso relacionamento com a igreja, com a obra física, né, de Deus, a gente vai perceber que ela se torna muito mais leve e eficiente, né? Perfeito, perfeito. Pegando também um gancho, né, nisso aí, na questão dessa preparação e dessas expectativas, a imagem do pastor, o ministério pastoral, ele ficou muito em pauta. O pastor ele é muito visado. O pastor é alguém que tem que estar acima de qualquer suspeita. O pastor é aquele que tem que estar sempre com aquela palavra correta nos lábios. O pastor, então a imagem do pastor ela é muito exigida. Além da responsabilidade espiritual de lidar com pessoas, existe também aquela expectativa, o contrário, a expectativa daqueles membros ou daquelas ovelhas com relação ao seu pastor. E aí também o pastor agarrar isso e tentar a todo custo corresponder a essas expectativas. E quando o pastor tenta corresponder à expectativa de um rebanho inteiro, ele começa a ter problemas, ele começa a não aguentar e a não suportar. Pastor Davi, qual é a sua opinião com relação a isso? O senhor também observa isso? O senhor, como pastor, muitos anos também à frente, essa expectativa que as pessoas geram com relação a nós, com relação à liderança, como administrar isso? O que fazer para que isso não seja um motivo, talvez, da tua queda ou da sua doença e da sua depressão? Sim, pastora, são vários fatores que às vezes levam a isso, como eu estava, antes de nós irmos para o break, eu estava comentando. Então, muitos homens, o pastor Isaías mencionou muito bem, eles se acham super-homens. Eles acham que estão vindo para o ministério, estão caminhando para ser o popstar, e não para ser o homem de Deus. E o homem de Deus tem que estar preparado para tudo, é só ele olhar para o seu líder. Quem é o seu líder? Jesus. E o Senhor Jesus, como homem, nós sabemos o que ele passou aqui. As decepções, as traições, as perseguições. Se ele passou, e ele falou e deixou isso para nós bem claro, então as pessoas têm que estar preparadas. Eu estava falando acerca dos seminários, da teoria e da prática, e é uma grande verdade. Na minha época, quando nós estudávamos, né, o Instituto, ainda me parece que ele existe, não sei, o Instituto Bíblico Pentecostal,
né, que foi o primeiro seminário da Pentecostal da América Latina, nós tínhamos psicologia pastoral. Nós tínhamos também, estudávamos sociologia, nós estudávamos matérias seculares, justamente para preparar a liderança também. Nós tínhamos essas matérias. E hoje se tem aquela coisa assim, meia fast food, né? Aquela coisa rápida. Eu não sou contra cursos por correspondência, eu não sou contra nenhum tipo de seminário, mas não tem como uma pessoa dizer que é bacharel em teologia estudando só 6 meses. O camarada faz o curso 1 ano, eu estudei 4 anos. Depois me preparei mais 1 ano de capacitação e estou aprendendo até hoje. Né? E isso eu me formei em 88. Então, só para vocês terem uma ideia, me formei em 88. E estou aprendendo até hoje. Então, não tem como o conteúdo, é que nem aí um conteúdo de quem estuda, estudos médio, né, e fundamental, hoje em dia se fala assim, né, na nossa época era ginásio 2º grau, direitinho ali, 3 anos, 4 anos de um, 3 anos de outro, que na minha época ainda tinha admissão, né? E o que acontece? E o camarada vai ali, estuda 6 meses, né? Faz o curso ali, o 2º grau, supletivo, 6 meses, 2º grau em 6 meses. Essa pessoa vai ter o mesmo conteúdo que o outro que estudou 7 anos? Jamais. Então, este falta de preparo, o pastor Isaí falou muito bem, de nós temos que ter até sobre coach, né? A gente saber o que é o treinador. Quero aprender a treinar, fazer discípulo, isso está na Bíblia. Mas não fazem. Não fazem mais porque eles têm medo, às vezes, de gerar bom discípulo. Quisera eu ter um pastor auxiliar que enchesse uma igreja. Só que, às vezes, tem uma pessoa, às vezes, entra o ciúme do pastor titular, às vezes, tira aquela pessoa da frente, bota ele para o canto. Eu digo isso que eu já passei isso. Eu já passei. Você entra lá com o pastor auxiliar, o trabalho começa a crescer e vai lá e te tira. Aí, não, vai fazer dia tal. Aí, tu vai para o dia tal, o dia começa a ser abençoado, ele vai e te tira. Entendeu? Então, eu já passei por isso. Né? Então, o pastor, não, me tirou dos grupos, não, o senhor vai pregar uma vez no mês, bota o senhor na escala. Tá bom, aí eu pedi uma salinha lá para fazer um estudo, mas já tem culto domingo, segunda, terça e quinta, sábado, não, só às quarta-feira. Primeira, quarta, 5, na segunda tinha 12, na outra sala estava lotada. Aí na quarta semana ele foi, quando eu chego lá, já estava ele com a Bíblia na mão, para ensinar, disse que era ele que ia dar. Então, assim, são coisas que machucam, nós somos seres humanos. Nós sofremos emoções, nós somos maridos, somos homens, né? No caso da mulher também, tem as suas necessidades, e muitas vezes isso não é sofrido, e leva a pessoa a ficar deprimida. E ela ficando deprimida, ficando abatida, ela vai ficar o quê? Vai levar ela à depressão, e muitas das vezes leva alguns ao suicídio.